Bom dia, graça e paz. Bom dia, Estela Martins. Deus é bom. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Graça e paz, meninos. Vamos estar começando, né? Com uma oração, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa presença do Senhor aqui na mesa conosco, nessa live. Guarda, Senhor, as nossas vidas, a nossa casa, guarda a nossa mente, Senhor. Guarda, meu Pai, a vida de cada um que vai estar entrando aqui, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Que o nosso coração, meu Pai, venha ser uma terra fértil nessa manhã, ó Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente. Pai, nos dê uma mente de Cristo, meu Pai, uma mente cativa ao Senhor, Deus. Cai por terra toda barreira, Senhor. Cai por terra toda timidez. Cai por terra, Senhor, todo medo, Pai. E que venhamos fluir, Senhor, no rio do Senhor nessa manhã. Usa-me, Pai, a minha boca como uma fonte nessa manhã, Deus. Que eu não fale nada de mim mesma, Senhor, mas que o Senhor possa fluir livremente, meu Pai, e falar aquilo que o céu deseja nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Ai, Jesus, eu falo que cada quarto aqui é um parto, meu Deus do céu. Mas vamos lá. A palavra de hoje vai ser, eu dei até um título, deixa eu achar aqui. O poder da entrega. Lá em Gênesis 22, 1. Deixa eu ver onde que eu consigo ler. Vou ler aqui. E aconteceu, quem quiser colocar aí no comentário para mim, quem conseguir, Gênesis 22, 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocaustos, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seu moço, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seu moço, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo em suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse, Abraão, Abraão, e disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vamos ficar até aqui. O que eu quero dizer? O que me chamou a atenção nesse texto? Aí eu vou lendo algumas coisas e vou falando. Lá em Gênesis 22, 1 que a gente leu, que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse, vou ler aqui. Pôs Abraão a prova, dizendo-lhe Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. O Senhor, ele sabe como nos atrair. E eis-me aqui. Abraão disse, eis-me aqui. E muitas vezes, eu e você também, em oração, dizemos para o Senhor, eis-me aqui. Mas será que a gente tem cumprido com essa palavra, eis-me aqui, e logo se retira quando o Senhor nos pede algo? Porque eis-me aqui é uma palavra, e palavras são semente. E logo o Senhor vem buscar a colheita da semente, daquilo que nós mesmos falamos. Toma o teu filho, o único filho, e ele vai e obedece. E aqui, no terceiro dia, a gente sabe que no Antigo Testamento, tudo aponta, é a sombra
do novo, aponta para Cristo. E olha só que lindo, aqui ele fala, pega o teu único filho, único, assim como Jesus também pegou o seu único filho e deu para nos salvar, né? Para nos lavar do nosso pecado, eu e você. Lá em, né, como dizem... Ai, gente, minha mente hoje está muito lenta. João, né? 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor pede a Abraão o seu único filho. E Abraão obedece ao Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Abraão obedece, mas olha o que ele diz pros moços. Lá no 6. No 6 não. No 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu de longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele falou no plural. Ele tinha fé que Deus ia mesmo prover Nossa, perdi aqui de novo. Pro holocausto. Caminhando junto, Isaac disse a Abraão, meu pai. O cordeiro. Cordeiro, que é Cristo. O cordeiro. E olha a fé de Abraão. E a gente percebe que muitas vezes o Senhor nos pede algo só para testar o nosso coração. Aqui o Senhor estava provando o coração de Abraão. Porque Abraão... Deus deu para ele o filho da promessa. E muitas vezes a gente pode idolatrar a promessa. Algo que o Senhor nos deu, podemos idolatrar a semente que são os nossos filhos, nosso casamento. E depois o Senhor vai nos provar pedindo. O Senhor precisa? Não. Ele só precisa mostrar para mim e para você onde está o nosso coração. Pois onde está o seu coração ali, onde está o seu tesouro, ali está o teu coração. E o Senhor, ele vem nos mostrando para nos alinhar com ele, porque o Senhor, ele não divide a glória com ninguém. E ele quer o nosso coração totalmente nele. Mas eu vou entrar aqui no que eu escrevi. O Senhor ministrou no meu coração semana passada, acho que uns 2 domingos para trás. Eu acordei e o Senhor me disse, proteja a semente. Ele me falou essa frase. E eu não sabia o que era. E eu fiquei com essa palavra a semana inteira. Só que quando foi à noite no culto, eu falei, Senhor, eu preciso me entregar mais. Eu sinto, sabe aquela pressão assim que você pode ir mais fundo, você ainda tá no raso, é o Senhor te chamando que tem mais e mais. Eu falei, Senhor, eu preciso te entregar mais. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer pro Senhor? Que eu possa entregar meu coração, que eu possa fazer uma entrega? E logo eu falei assim, Senhor, o Senhor tem me agradado das minhas renúncias, das minhas entregas? E logo, Senhor, eu falei, Senhor, me dá um sinal. Quando eu falei, Senhor, me dá um sinal, a minha filha mais velha se jogou no altar. Ela foi sozinha. E aí depois o pastor foi lá, entregou uma profecia, uma revelação para ela, né, e tal. E eu olhei aquilo, o Senhor me mostrou. E entendi todo o contexto de proteger, por enquanto, a semente ali. E o Senhor foi e tomou meu coração assim de gratidão, de alegria e de um entendimento que, filho, eu tenho agradado. Por quê? Quando você se coloca nesse lugar de deixar o Senhor nos curar para que não passe para os nossos filhos, é uma renúncia diária, é uma entrega ali todos os dias. Deixar o Senhor te lapidar, te moldar o seu coração. E a gente percebe, né, que uma onda de cura que o Senhor trouxe nos últimos anos sobre paternidade, maternidade, porque precisa, né, da cura na raiz, porque os nossos filhos é a nossa extensão. Os filhos olham para nós. É muito mais do que o que eu falo, é o que a gente faz. E os nossos filhos têm visto a gente ali, ó, quebrantado na presença do Senhor, se esforçando para mudar, se esforçando para quebrar os ciclos, fechar ciclos, quebrar maldições hereditárias. Porque sempre quando eu estou em processo assim com o Senhor, eu tento sinalizar para as minhas filhas, mostrar para elas que... E, por exemplo, elas percebem que você está de jejum. Aí eu falo, filha, eu estou de jejum
por causa disso. Às vezes o Senhor me mostrou isso, aconteceu isso, eu sonhei com isso, o Senhor me mostrou, revelou. Eu mostro para ela que existe um mundo espiritual e como que ele se move, sabe? E a gente vai ensinando os filhos na palavra do Senhor, caminhando assim como a palavra diz, né? Pra gente contar pros nossos filhos os feitos do Senhor. E deixa eu ver aqui. O Senhor sabe a forma de nos atrair. Percebemos aqui que Abraão, quando o Senhor chama, eis-me aqui. Quantas vezes falamos isso para o Senhor, mas não cumprimos? A gente sabe que a nossa palavra é semente. O Senhor, ele vem buscar os frutos na hora certa, a colheita da obediência. O eis-me aqui. Logo o Senhor vai buscar em obediência, porque ele vai te pedir algo. Falou, opa, meu filho diz, eis-me aqui, minha filha está orando. Ele está falando, eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando ele fala, filha, vai, qual que é o seu posicionamento? Se a gente obedece ou não. Aí então disse, não estenda tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Aqui a gente percebe o Abraão colhendo o fruto da obediência, porque Abraão se posicionou em obedecer. O Senhor pediu, ele levantou de madrugada, pegou o filho e foi, sem saber se o Senhor ia ou não, mas é pela fé, ele se moveu pela fé, crendo e confiando que se o Senhor fazer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E Abraão colheu o fruto da obediência. O Senhor o aprovou e ele foi aprovado. O Senhor tem nos provado, mas será que a gente tem saído aprovado pelo Senhor? Aprovado pelo céu ou pelos homens? Tem uma grande diferença de ser aprovado pelo Senhor e ser aprovado pela pessoa da terra. Que eu gosto muito de dizer que o Senhor fala comigo. Sempre o cenário da terra nunca vai combinar com o cenário do céu. Nunca vai combinar com a palavra que o Senhor está falando a mim e a você. Nunca vai combinar com o cenário da promessa. Cabe a mim e a você se posicionar e obedecer a Deus. Se posicionar não pensando o que vão pensar de mim. Não é mais sobre as pessoas, é sobre você e Deus, é uma linha em você e Deus de obediência. Deus, eu me submeto ao senhorio, eu submeto a palavra do Senhor. Não importa, Senhor, o que vai acontecer comigo. Gente, não é fácil fazer essas orações, mas é o que o Senhor quer. Porque se dissemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou de Cristo, Cristo opera através de mim. Até que ele venha, nós precisamos ir para esse lugar de obediência, obedecer a palavra, de obedecer aquilo que ele fala comigo, com você, individualmente. Renúncias que ele pede para mim, para você, individualmente. Eu lembro que quando eu fui gerar essa minha filha mais velha, né, nem todo mundo que conhece esse testemunho, eu não estava programada a querer engravidar logo, porque eu tava para fazer 1 ano de casada e na minha mente, tipo assim, vou curtir o casamento 3 anos. A gente faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. E quando faltava 1 mês, de janeiro para fevereiro, para mim fazer 1 ano de casada, acendeu uma fome, uma sede assim de ter filho. Ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas meu esposo ainda não queria ter filho, tipo assim, ele não tinha liberado ainda, né, pra nós termos filhos, né, porque somos um casal. Nós dois tínhamos que tomar essa decisão junto, então eu estava esperando, mas na minha cabeça ainda eu estava esperando dar 3 anos pra vir nessa conversa, né, sobre quando ter filho. E o Senhor ali, e todas as crianças da igreja queriam meu colo e aquele trem, e meu esposo começou a ver aquilo, uma paixão por criança e as crianças me querendo. E um dia ele virou pra mim e falou assim: pode parar de tomar remédio, se você quiser. E ele não sabia das minhas orações no secreto, ele não sabia aquilo que o Senhor estava me pedindo. Só que também eu queria muito, na época, fazer magistério. Eu ia estudar, porque a cidade que eu estava, eu casei, troquei de cidade, a faculdade que eu tinha não dava para conciliar nessa cidade, não bombava, né? Aquela que bombava na cidade que eu vim era ser professor, então eu ia começar pelo magistério, antes de fazer uma faculdade de pedagogia, e aqui tinha curso na época para isso.
E eu me inscrevi. Quando eu me inscrevi, eu falei com o Senhor assim, ó, antes de ir pro sorteio, Deus, vamos fazer o seguinte, se eu não passar no sorteio, eu vou engravidar. Porque aí eu entenderia que era uma resposta de Deus daquilo que o Senhor estava me falando. Então eu fui pro sorteio, é porque eu confundo, peraí. Eram 98 vagas e 100 pessoas. Logo, eu não fui a sorteada. E aquilo ali eu fui para casa, eu com paz, entendendo. Então, logo na noite eu não tomei o remédio. No primeiro período de festa, estava eu grávida. Quando eu estava grávida, eu falei, nossa Deus, e agora, né? Agora tem que... Vou ser mãe e tal. E foi muito rápido. Em 2 semanas eu já estava grávida. E eu falei, meu Deus. E a gente percebe que filhos iniciam uma estação, né? Só que o ano foi passando, e eu fui recebendo promessa, onde que eu ia, que essa minha filha, as pessoas olhavam e falavam, essa menina é diferente, essa menina é das nações, essa menina não é sua, essa criança, e as pessoas falando, essa menina é Samuel, dessa geração e tal. Logo eu fui entendendo todo o processo de ter gerado ela. E quando a gente gera para o Senhor, é diferente, mas o inimigo, ele vai tentar ceifar os planos do Senhor de todas as formas. E quando eu fui ter o parto dela, tive com muitas complicações, eu não vou entrar em detalhes. Eu tive sequelas, eu quase morri. Tenho sequelas até hoje desse parto. E é engraçado que é aquela sensação de uma entrega que o Senhor nos pede e não tem mais para onde voltar. Mas olha, quando você olha para o fruto, te dá uma satisfação de obrigado, meu Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é uma leveza fluir no Senhor nessa entrega. Mas o Senhor pergunta para mim e para você, será que você tem me entregado tudo, filha? Será que você não tem deixado coisas atrapalhar o nosso relacionamento? Porque quando eu olho para um texto aqui de Abraão, onde que tá? Peraí. Logo quando Abraão faz essa entrega, ele acessa algo no céu. Quero que eu vou achar. Achei. Olha só. Logo depois, no versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negou seu filho, o seu único filho. E seja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Logo quando Abraão obedece, ele recebe uma bênção do céu. Ele acessa o reino. Então, quando a gente obedece, a gente acessa as promessas do reino. A gente acessa o coração de Deus. E olha só que lindo, não só Abraão que recebeu, acessou, os descendentes, a sua próxima geração, os seus filhos vão colher o fruto da sua obediência. Farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia. Sua descendência conquistará a cidade do que lhe foram dos inimigos, e por meio dela todos os povos da terra, chegou até nós, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E porque você me obedeceu, é simples, é só obedecer aquilo que ele tem pedido a mim e a você. Submeta ao senhorio de Deus, não às pessoas, submeta aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Entrega nessa manhã aquilo que tem tomado o seu coração. E olha só que lindo também que eu aprendo nessa passagem de Abraão aqui com Isaac, que logo quando ele entrega, olha só, ele obedeceu, o Senhor devolveu. Eu gosto de perceber que tem vezes que o Senhor nos pede algo só para não testar. Mas logo, se for da vontade dele, ele nos entrega novamente. Mas ele vai entregar a gente com o coração o quê? Alinhado. Toma, filho, eu já preparei o seu coração. Não tem mais altar. Eu percebo que quando eu converso com algumas pessoas, você percebe pessoas com altar, com o coração do filhos, casamento, o filho é o pedestal, eu tenho muito medo, Deus não leva meu filho, Deus não leva meu marido.
Ai, o que eu vou fazer se o Senhor, tipo assim, assuntos de morte, né? As pessoas não sabem lidar. E às vezes a gente percebe que isso toma o nosso coração. Sabe por quê? Porque se Deus resolver levar hoje meu esposo, se Deus me guarde e resolver levar as minhas filhas, o propósito delas aqui na terra encerrou. Elas não são minhas. Elas não são minhas, ela é de Deus. Eu não sou da minha mãe, eu não sou do meu pai. Eu sou de Cristo. E Ele logo faz aquilo que Ele quiser com a minha vida. Então, nessa manhã, a gente pode fazer uma pergunta. O que temos negado ao Senhor? Eu e você. Que o Senhor tem te pedido que ainda você tem resistido para entregar? Não tem conseguido obedecer? O que tem tomado lugar no nosso coração? Porque muitas vezes a gente canta, né? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Mas não entregamos. Às vezes a gente faz uma entrega só ali na hora daquele mover, na hora da música, mas logo a gente tá lá tomando de novo. Não, me dá aqui, Senhor, porque eu não consigo viver sem isso. Me dá aqui, porque se você levar meu filho, eu vou morrer. Me dá aqui que se acontecer alguma coisa com a minha vida financeira, alguma coisa com o meu casamento, eu não sei viver, Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a primícia da minha vida e da sua vida. Eu não sei. Eu sei o que o Senhor tem me pedido, eu não sei o que o Senhor te pede. Antes de entrar aqui, eu até falei com a minha amiga, eu falei, toda quarta-feira eu falo que vai ser a última, eu não aguento mais o processo de esmagar, eu não aguento mais, mas a gente não tem o que fazer. Eu só tenho que obedecer, você não tem o que fazer, você só tem que obedecer. Eu não me movo por pessoas, eu não me movo por lugar, eu me movo por Deus, em obediência. Se hoje, amanhã ele falar, entrega tudo, eu entrego. Mas eu preciso estar muito alinhada, porque eu sei que dentro de mim tem coisas que eu quero entregar, mas que não é para entregar. E tem coisas que eu não quero entregar e é para entregar. Então a gente precisa de muito discernimento para não nos deixar confundir com os nossos sentimentos, com aquilo que nós estamos sentindo no momento. Porque se eu estou na prensa, eu quero fugir desse lugar. Se eu estou sendo pressionada para fluir, logo então eu quero entregar, porque eu não dou conta, tá me forçando demais, Deus. Então a gente precisa ter muito discernimento de quais entregas precisamos fazer. Cuidado, né, com entregas, porque só você está sendo prensada, pode ser que tá confundido, te confundir. Mas anda em obediência ao Senhor, anda em obediência àquilo que Ele tem te pedido. Abraão obedeceu e colheu o fruto da obediência. O Senhor poupou Isaac e mostrou para ele que ele, né, no 12 vai dizer, não toque no rapaz, diz o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Você acha que Deus já não sabia? Porque Ele conhece o mais íntimo, mas às vezes eu e você não sabemos. Então, às vezes, o Senhor vai nos pressionar, vai nos levar lá no fundo para nos mostrar. Filha, você dá conta. Filha, você dá conta. Deus, eu não aguento mais. Aguenta. O Senhor levou Abraão até no monte, fez amarrar o filho, levantar o cutelo. Olha o nível que chegou para mostrar. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O Senhor já sabia, mas Abraão não sabia. Talvez o Abraão poderia estar ali confuso. Ai, será que eu estou amando mais a promessa do que o dono da promessa? E tudo aponta para Cristo. Aqui apontou, 3 dias caminhando. 3 dias o Senhor, né? No terceiro dia ressuscitou. 3 dias o Isaac carregou ali nas costas a lenha e o cutelo. Jesus carregou a cruz. Tudo aponta para Cristo. Olha para Cristo, olha para o alvo.
Ah, não tem como, gente, viver Cristo e não ter a marca de Cristo em nós. Não tem como querer aceitar Cristo, mas não querer a parte da dor, a parte da renúncia. Nós vamos viver como Cristo viveu, renunciando, obedecendo até que Ele venha. Ah, mas a minha vida tá muito difícil. Ah, eu tô só andando. É muita renúncia. O Senhor quer que eu entregue tudo, porque tem muita coisa então para você entregar. Tem muita coisa no seu coração tomando conta. Não tem como ir no profundo com bagagem, não tem como ir mais fundo com coisas nos pesando. Porque quando pesa, sobe. Tem que estar leve no Senhor. Não tem como acessar o coração de Deus com um coração cheio de pedras, cheio de pecado, com um coração cheio de mágoa. Não tem como. Renuncia, perdoa. Renuncia a carregar essa dor. Perdoa as pessoas. Perdoa todo o seu passado. Se perdoe. Porque às vezes a gente vai olhar para trás e falar: ai, Senhor, eu não queria ter feito isso na minha adolescência. Eu não queria ter feito essa e essa escolha. E isso vai pesando no nosso coração. E o Senhor quer que a gente ande com Ele em entregas. Por quê? As nossas entregas é fruto para a próxima geração. Não tem como. A geração, eu estava conversando com a Média esses dias, a gente percebe que a geração de Moisés, a gente sabe que ela não acessou a Terra Prometida. Você já viu aquela música assim? Se eu passar aqui, gente, vocês me chamam Esther, volta, porque hoje eu tô muito lenta. Tem que ver até para dirigir hoje. Eu falei: Jesus, misericórdia. Quase aconteceu 2 acidentes, mas bem de leve. Eu falei: Deus, me ajuda a chegar em casa, porque eu tô muito lenta, minha mente. Já perdi. Nossas entregas, fruto para a próxima geração. Ah, que a gente fala assim, tem uma música que canta assim: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Não é verdade. Porque eu tenho uma promessa. Abraão não viu a promessa se cumprir. Quem viu foi a descendência. Abraão não viu a terra, não chegou, comeu maná, não experimentou ali, ó, nuvem, coluna de fogo, mas a descendência. Porque abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos. Então não é só sobre você. Se posiciona hoje para a sua próxima geração. Se posicione hoje para você passar um bastão, como Moisés passou para Josué, para os seus filhos colherem. Se posicione hoje, se coloque nesse lugar hoje de renúncia, lava-se dos pecados dos antepassados. Coloque nesse lugar de renunciar, de pedir perdão pelos seus filhos. Abraão não viu a promessa se cumprir, mas os filhos, e a promessa chegou até nós, acessamos a promessa através de Abraão. Então, ano-luz de geração. Eu e você estamos aqui hoje porque alguém lá no passado, da nossa família, geração, alguém orou pela próxima descendência. Alguém se renunciou às vontades, se colocou nesse lugar. Não é só sobre você, se coloque nesse lugar para a sua próxima geração. Moisés passou um bastão para a geração de Josué. Moisés, eu ouvi uma pregação esses dias e eu não tinha feito não tinha ouvido ninguém falar que às vezes a gente fala que Moisés não acessou a terra prometida porque ele feriu a rocha, porque Moisés, ferir a rocha era ferir Jesus, né? E aquela ordenança era: não fere a rocha. Na primeira é: fere a rocha que sai água. Na segunda é: não fere a rocha, fale para a rocha. E Moisés ali, né, misturado com aquela emoção toda da pressão de estar ali orientando o povo, ele fere a rocha. Mas eu ouvi um pastor dizendo que Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés sinalizava a lei, a época da lei. E a lei, não, na lei.
E o céu, a terra prometida, sinalizava o céu. Lembra que todo o Antigo Testamento aponta, é uma nuvem, aponta para o novo. Então estava sinalizando que na terra, no céu, não vai acessar através da lei, é através da graça. E a gente percebe ali depois, acho que é Moisés, né, que o corpo dele entra em briga ali com os anjos e o outro trem ruim. Mas eu não vou falar esse assunto porque eu não li, não dominei. Mas a gente tem uma responsabilidade. Moisés cumpriu, ele passou o bastão. Sabe por quê? Tudo que ele estava fazendo, Josué estava ali olhando. Tudo que eu faço hoje, você faz, tem gente olhando. Seus filhos estão olhando. E eles vão colher, porque eles vão replicar aquilo que eu e você estamos fazendo. Então é uma renúncia também para a próxima geração. É uma morte todos os dias de não fazer aquilo que eu quero. Eu quero fazer aquilo que é certo, porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Mas primeiramente se preocupe com a semente da sua casa. Antes de sair para fora, tem uma nuvem de testemunha também lá fora nos cercando, mas tem dentro de casa. Às vezes o seu marido não se posiciona porque você é a que fala que é a primeira cristã, mas a sua vida não condiz com a palavra de Deus. Os seus filhos talvez não se rendem ao evangelho porque quando olha para a sua vida, não vê Cristo. Não tem vida de Deus. Porque às vezes nós queremos julgar o outro. Ai, mas meu marido não converte. Ai, não sei o quê. Eu não sei. Lógico, tem cada um o seu processo, mas às vezes está faltando um posicionamento meu e seu. Ai, meus filhos não se rendem à palavra de Deus, não se rendem a querer ir para a igreja. Talvez está faltando coisas em você. Tirar um pouco da religiosidade, tirar um pouco do autoritarismo. Eu escutei uma frase esses dias e me fez pensar. Uma situação de uma pessoa, vamos dizer lá que ele está escondendo uma doença e ele diz, eu não vou contar para os familiares porque eles vão falar para me procurar igreja, que eu preciso de Jesus. Você percebe um grito de socorro e uma falta de sensibilidade às vezes da nossa parte. Porque não é só a pessoa buscar a igreja. É levar a pessoa a Cristo. Então, é muito mais do que uma placa. E às vezes a gente está mandando as pessoas para jogando a pessoa num sistema de uma religião, sem apresentar Cristo. Sem apresentar um Jesus que salva, cura e liberta. Um Jesus que nem veio por placa. Jesus não veio colocar placa de igreja. Ele vai buscar uma igreja lavada e remida. Então, às vezes, está faltando de mim, de você, uma forma de apresentar Cristo para as pessoas sem jogar para uma certa denominação. Vá lá e seja você a igreja. Vamos lá e seja nós a igreja que Cristo chamou a gente para ser. Porque a igreja não é aquele templo fechado. É quando se reúne um povo. Eu e você que somos a igreja. Depois, quando a gente sai, eu e você é a igreja dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você está posicionada. E muitas vezes a gente quer ser igreja só no ajuntamento. Só na hora que deu a hora. Não, tem que ir para a igreja. Não, eu tenho que ali me reunir com o corpo de Cristo. Ah, hoje é domingo, eu tenho que ali bater cartão, porque eu tenho que ir para a igreja. Não, porque ali eu tenho. Aí você bota a roupa que é para ir para a igreja, bota a máscara de crente, pega a Bíblia, mas eu não sou igreja no dia de semana que não tem culto. Eu não sei se é igreja dentro da minha casa, eu não sei se é igreja andando na rua com a roupa decente, eu não sei se é igreja lendo a palavra sem ser ouvindo nos cultos. Mas aí nós queremos acessar a promessa. Mas nós queremos acessar o que a Escritura diz. Através de Cristo, mas não revelamos Cristo. Às vezes é muita hipocrisia dentro de nós. Eu olho e falo, ai Deus, me perdoa se eu estou manchando o teu nome. Tem hora que a gente precisa parar e falar, nossa, eu estou muito chata, Deus me perdoa. Eu não estou revelando Cristo, eu estou revelando totalmente quem sou. Eu. Então recalcule a rota. Afaste. Faça um jejum, oração. Alinhe o seu coração de novo.
para não ferir pessoas. Porque quando a gente está nesse nível, a nossa alma está comandando. Então está sendo muito mais sobre nós do que sobre Cristo. Então precisamos alinhar o coração. Olha só para você ver, quantas das vezes o Senhor nos pede e é só o que temos. Olha só para você ver, Deus não pediu Isaac quando Abraão já era pai de multidões. Não, ele fala, me dá o seu único filho. Porque Abraão teve também o outro filho, né? Ismael, mas Ismael não é parte da promessa. É como se fosse, vamos dizer assim, lei e graça, né? Abraão, o Isaac é o filho da promessa, e ele fala, o seu único filho, o filho que eu prometi. Porque o Ismael foi um jeitinho como é que é? Um jeitinho nosso, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro. É o jeito que a gente dá querendo ajudar Deus para cumprir a promessa. Muitas vezes eu e você fazemos isso, temos uma promessa e vamos forçando a abertura da promessa. E você sente que não é leve, traz um peso. Olha só, até hoje traz um peso essas duas nações, esses dois nomes, né? Ismael e Isaac. É as brigas lá hoje de Israel e tal, é até hoje. Então, cuidado com a semente que você está plantando de você mesmo. Cuidado. Você vai carregar até, mas é sobre você. Deus, ele se responsabiliza com aquilo que ele fala, aquilo que ele prometeu. Então, aqui ele deixa bem claro, o seu único filho. Ah, mas Ismael? Ismael? Mas ele não abandonou Ismael, deu porção para Ismael, né? Tem toda a história, mas a promessa veio de Isaac. A descendência através de Isaac, aquele processo todo, que a gente sabe, vai ler na Bíblia, né? Aí veio Isaac, Jacó, né? E veio as 12 tribos, e lá se vai até chegar em Jesus. E chamou Abraão o nome daquele, e lembra da viúva também? Deus, ela estava com fome ali e tinha uma sentença, né, de fome para aquela época. E o servo lá chega, né, o profeta, não sei se é Elias ou Eliseu, porque eu troco os nomes. E ela só tinha a farinha para mais uma refeição. Imagina um profeta chegando na sua casa e fala, Deus mandou, faz aí. E você imaginar que do último que você entregar que vai vir a multiplicação? Na nossa cabeça não funciona. Mas precisamos andar por fé. Não funciona você acreditar que é da última. Mas Deus, eu só tenho isso. É desse última entrega que vai vir. Porque a nossa mão vai ficar sem. Você vai ficar assim, não tenho nada. Porque nós precisamos ter algo. Nós queremos estar no controle. Sabe aquela coisa assim, como que eu entrego o controle para Deus porque não tem nada na minha mão palpável? Como que eu entrego o remo para Deus porque eu não tenho nada? E é isso que o Senhor me chama nós, eu e você. Entrega tudo. Aquela mulher da farinha, era a última refeição. Mas ela precisou entregar, fazer para o profeta. E viver a experiência do milagre da multiplicação. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos também? Para aquela multidão, como na nossa cabeça, humanamente falando, entrega, eu só tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar essa multidão. Mas quem multiplica é Deus. É na mão de Deus que a multiplicação vem. Então entrega para o Senhor aquilo que você está segurando, que você só tem um e Ele está te pedindo. É através dessa entrega que vai multiplicar. Tem um versículo também que Deus fala para Isaac. Eu não vou lembrar agora porque eu não estava preparada. Mas que ele entrega a semente também da obediência. Eu já preguei essa passagem, mas não vou lembrar agora, da obediência, e lá fala que aí ele teve uma semente que deu 100 por 1, e era só obedecer, ele obedeceu, que lá dizia para ele não descer na terra tal, e ele permaneceu. E aonde que deu o milagre dos poços e tinha aquela briga, mas ele obedeceu. Porque a promessa, quando nós estamos com o dono da promessa, não é onde eu estou, ele multiplica. Entrega, obedece e o Senhor vai multiplicando. E a gente vai experimentando o sobrenatural, porque o cenário da promessa não é terreno, ele não combina. Não combina com o da terra. Queremos andar no sobrenatural, igual eu conversei com a média esses dias, queremos andar no sobrenatural, é o contrário. Entrega
para acessar o que é de Deus, desce para descer para acessar, é renunciar, é se quebrantar. É totalmente ao contrário. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Então, se é o Senhor que vai prover, não é sobre mim. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, às vezes, a gente precisa entregar para viver essa prosperidade no Senhor. Não é a prosperidade que os homens pregam. Não é. Talvez, a minha vida ou a sua vida está paralisada, alguma área da sua vida, porque o Senhor tem te pedido algo e você tem retido. Podemos falar também de um cenário financeiro, que às vezes a gente dói o coração ali de fazer uma entrega, uma oferta, ofertar na vida do outro, porque Deus, eu só tenho isso aqui. Mas então eu não confio no Deus que promete, eu não confio no Deus que prometeu, que é para repartir. A igreja primitiva, o que ela tinha em comum? Ela repartia. Todo mundo tinha o que o outro tinha. Não tinha essa de eu vou guardar para mim. Lembramos também da época do povo, que eu estou lendo o Êxodo de novo, do povo lá das codornas, do maná. Deus falava, não guarde. Não guarde, amanhã vai ter uma nova provisão. E às vezes nós estamos guardando, retendo. Eu tive uma experiência, não sei onde vai estar escrito, eu vou tentar passar, que a minha irmã, ela foi para os Estados Unidos. Então eu fui lá na casa dela, eu peguei algumas coisas. E eu lembro que ela me mandou uma sacola e ela vendia sapato. Olha só pra você ver, vendia sapato. Então ela me mandou uma sacola cheio de tênis, tudo novinho, que era da minha sobrinha. Só que para servir na minha Sofia, ia demorar uns 2 anos. Tipo assim. E eu peguei essa sacola e guardei. Falei, vamos guardar, vai servir na Sofia. E daqui um tempo eu não vou precisar comprar sapato. E logo tinha uma pessoa precisando, porque ela estava em tratamento de câncer. Então a gente estava recolhendo coisas que ela estava fazendo bazar para esse tratamento. E eu mexendo nas minhas coisas, aí tinha essa sacola. E eu pensando o que dá para essa moça para ajudar. Mas não pensava na sacola guardada. E o Senhor virou para mim e falou assim, eu lembro até hoje a cena, só que eu não vou conseguir ler para vocês onde que tá a experiência. Deus falou comigo assim, não retenha para amanhã. Não retenha, entrega. E eu entreguei, eu sou o Deus da provisão. Gente, eu fiz a entrega, fui lá e peguei com a cara toda lavada, porque pelo amor de Deus, isso é mente de escassez. Guardar quase mais de 1 ano, 2. Você não confia num Deus que você serve, não? Um Deus da provisão, Eu fui me xingando e me batendo. E você tá numa estação de que não precisa, eu não precisava, meninas. Mas eu estava o quê? Presa àquilo de não precisar no futuro. Olha, ansiedade no futuro. Você não confia no Deus que você serve? E uma pessoa precisando para um tratamento de câncer. Pelo amor de Deus, Esther. Eu me xingo assim, tá? Aí eu fui lá, gente, ela falou, Esther do céu, muito obrigada. Bombou tanto, minha filha, e saiu tudo de uma vez só. E que não sei o que, porque tava tudo novo, E eu falei, tá. Você não sabe a lapada que eu tomei de Deus? Gente, a gente precisa andar nesse lugar com o Senhor e deixar Ele falar com a gente nas pequenas coisas. E isso vai mostrando como está o meu coração e o seu coração. O meu coração estava, às vezes, na ganância, no guardar. É o que estava o povo na época, não achei, na época eles não estavam confiando no Senhor, porque quando davam um apertinho, você lembra o que eles faziam? Eles reclamavam, xingavam e falavam, por que o Senhor não cuidou? Preferia morrer, por que não me deixou lá no Egito? Aí começa a murmuração. Às vezes dá um apertinho aí pra você, na sua casa. Por que não sei o quê? Por que eu fui renunciar? Por que eu fui fazer essa entrega? É Deus mostrando como é que tá o seu coração. Então, cuidado.
Cuidado. O Senhor sonda o nosso coração. E aí o povo lá no deserto ficava o quê? Murmurando. Murmuração atrapalha o processo. Olha só pra você ver. Porque se eu colho murmuração, tem uma semente aí que eu vou ter que colher. A lei da semeadura, ela não falha. Então comece a plantar palavra de gratidão. Sabe por quê? A colheita é certa. Porque às vezes a gente quer... Olha só pra você ver. Vou fechar aqui, vou terminar. Às vezes a gente vai pro caminho do Senhor, acabei de aceitar Jesus. E a gente já quer que a nossa vida muda toda por completo. Deus muda? Muda. É dentro. Mas tem uma renúncia. É uma morte de cruz. Porque as pessoas, às vezes, que estão discipulando, as pessoas que acabaram de aceitar Jesus, esquecem de mostrar para elas como é a caminhada com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem um processo aqui de renúncia, leve a sua cruz e tal. Você já percebeu aí a pessoa começa a murmuração? Aceitei Jesus, mas minha vida não muda. Aceitei Jesus, mas ainda minha vida continua assim. Essa área tá assim, tá infrutífera. Lógico. Tem a lei da semeadura, filho. Se sair da presença de Deus. Foi lá pra viver as paixões do mundo. Voltei para Cristo, já quero uma mudança. Não, vão colher. Tem semente que você plantou. Dentro desse intervalo. Vai colher, então, ó, comece a plantar coisas boas, para na hora que acabar a colheita das coisas ruins, começar a colheita boa. A lei da semeadura, meu filho, ela não falha. E às vezes eu e você estamos esquecendo disso e não estamos entendendo por que nossa vida está agitada, está bagunçada, porque tem alguma coisa, tá errado. Comece a prestar atenção em que você tem semeado. Quais é as palavras que têm saído da sua boca? Palavras são sementes. É palavra de maldição, é palavras tops, é palavra que é de falando mal do outro, vai colher. Ó, Jesus, nos perdoa, me perdoa, Jesus. Vamos colher. Aí a gente percebe que tá uma estação infrutífera, estamos colhendo alguma coisa. Não foque na colheita, não. Então, ocorre para semear. Troque a semente para a estação mudar e a colheita mudar. Mas, voltando no início, o tema é o poder da entrega. Entrega hoje. Leia aí na sua casa, medita em Gênesis 22. Entrega aquilo que tem tomado o seu coração. Entrega para viver as promessas. E não só você vai acessar as promessas. A próxima geração. O bastão que Moisés passou para Josué. Vamos dizer, chegou até nós. Chegou até nós. Então, tem gente lá na frente esperando a colheita sua de hoje, a sua entrega de hoje, a sua renúncia de hoje. Os seus filhos, os seus netos, Uma geração na sua igreja, uma geração de jovens que está esperando um filho seu que vai incendiar a igreja na estação certa. Tem uns jovens que estão esperando, tem a geração lá de idosos te esperando quando nós ficar velho. Porque eu tô velha ainda não, tô nova. Tem alguém esperando uma colheita sua, uma entrega que é de hoje. Escolha hoje a quem servir, né? Tem um versículo. Escolha hoje obedecer. Escolha hoje renunciar e entregar no altar. No monte ali, ó. Igual Abraão entregou. Abraão foi até. E vai também igual Jesus, morte. Abraão foi no monte entregar o filho para a morte. Ele foi fiel e recebeu a colheita. Jesus foi fiel a Deus até a morte de cruz. E vamos ser fiel ao Senhor até que Ele venha. Amém? Que Deus abençoe, medite nessa palavra, deixe o Senhor falar mais com você, sondar o seu coração e você entender por que talvez a sua estação hoje não está favorecido. Algo que você fez, renuncia essa, sabe, palavras que a gente... Eu tava conversando, eu ia fechar, mas peraí. Eu tava falando com uma amiga minha e ela tava me explicando sobre um cenário que tava ali na casa dela e a gente conversando, eu falei com ela, sentença.
Olhe as sentenças que você jogou para lugares, para seu casamento, para seus filhos, com a sua própria boca. Vai para a oração, renuncia, porque o que está ligado será ligado na terra, será ligado no céu. O que será desligado no céu, será desligado na terra e vice-versa. Faça essa oração desligando aquilo, sentenças que você deu. Sentença que eu desisto do meu casamento. Eu desisto do meu filho. Esse casamento não vai dar em nada. São sentenças. Tá sentenciada, é palavra. Então, olhe para dentro de você hoje, fala assim, me traz a memória o que eu sentenciei a minha vida, a minha casa, os meus filhos, a minha geração, e faça uma oração desligando e se posicione para obedecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, estaremos aqui novamente na quarta-feira. Oro por mim, para mim não desistir, para me permanecer obedecendo ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, meninas, com Deus.